Olá pessoal, quer estar bem informado sobre tudo o que vai acontecer em Amanhã é para Sempre? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu gostei. E lembrando que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição da emissora. Quarta-feira, dia 16 de março de 2022. Os fiéis preocupados pedem para ver o Padre Bosco. Gardênia, sobre as ordens do Bosco, diz a eles: "O padre está são e salvo. Ele me mandou dizer a vocês que esperem só um pouco, que ele já vem." Um dos fiéis pergunta por quais motivos o sino tem sido tocado. Gardênia pede silêncio e diz: "O padre já vem falar com vocês, espere só um pouquinho." Os fiéis, preocupados com o padre, começam a entrar dentro da igreja. Por outro lado, os capangas estão desesperados com a entrada dos fiéis dentro da igreja. O padre pede que eles não se desesperem, porque ele irá ajudá-los. Mas antes, para isso acontecer, os capangas devem entregar a ele o endereço de Artêmio Bravo. Os capangas entregam o endereço e o padre mostra a eles o caminho de ir embora sem passar pelos fiéis. E pede que eles avisem Artêmio Bravo que na manhã seguinte ele irá procurá-lo, para que ele fale na sua cara por quais motivos ele quer matá-lo. O padre sozinho diz: "Artêmio Bravo, finalmente você e eu nos veremos cara a cara." Em sua conversa com Franco, Érica diz a ele: "Franco, você tem sido um bom amigo e tem sido tão honesto e eu te agradeço demais por isso. Mas quero te corresponder da mesma forma, e eu vou ser muito sincera com você. Depois da festa, se você estiver convencido que não podemos ter mais uma relação de negócios, eu não quero mais vê-lo." Franco, sem entender nada, pergunta para ela por quais motivos. Érica revela a ele que está apaixonada. O padre tranquiliza os fiéis e revela que foi um erro dele, ao se confundir com apagar a luz. E sem querer apertou o sino para tocar. E agradece a eles pela preocupação. Ao cochichar com o padre, Gardênia pergunta a ele o que aconteceu com os bandidos. Ele pede a ela que não se preocupe, pois eles nunca mais irão voltar. E pede para ir descansar. Franco é bem claro com Érica e diz que é incapaz de corresponder aos sentimentos dela. Érica pergunta se ela não pode ter nenhuma esperança. Franco responde que não, pois que para se apaixonar tem que acreditar, confiar, e ele não confia em ninguém e já perdeu a confiança. Priscila vai até o quarto de Fernanda para fofocar. Priscila diz a ela que Aníbal está muito feliz e que já fazia tempo que ela não via ele desse jeito. Fernanda revela que é a primeira vez que Aníbal e Camilo concordam com ela em uma decisão. Elas entram no assunto de Bárbara não gostar de Franco Santoro. Priscila faz um comentário sobre Bárbara fazer pose, pois em algumas vezes acontece da pessoa detestar alguém e na verdade no fundo sinta algo totalmente diferente. Fernanda pergunta se ela acha que Bárbara gosta de Franco Santoro e que ela é a mulher do seu pai. Priscila responde que mesmo casada com Gonçalo, não quer dizer que ela esteja cega, e diz que Franco Santoro é muito atraente, e pergunta a Fernanda se ela não acha isso. E logo em seguida pede perdão, pois depois de Adriano, para Fernanda será difícil achar outro homem atraente. Fernanda questiona se Priscila acredita que Adriano os roubou. Priscila diz: "Me custa acreditar, mas se é inocente, por que fugiu dessa maneira?" Fernanda diz a ela que ele pode ter caído em uma armadilha de alguém que realmente cometeu o crime. Priscila se espanta e pergunta se ela suspeita de alguém. Fernanda nega. Ao chegar na casa de Vladimir, Adriano revela a ele que Fernanda ainda o ama e que ajudará a limpar seu nome perante a família toda, e que também desmascarou Bárbara para Fernanda. O bobo do Gonçalo implora pelo perdão da Bárbara aos seus filhos. Bárbara diz a ele que ama os seus filhos e que o assunto de Franco Santoro não é uma preocupação, e revela que Fernanda está muito confusa depois que Adriano desapareceu e ela está muito estranha. E diz que Fernanda não voltou a favor de Franco Santoro e que voltou contra ela. Gonçalo a questiona por quais motivos ela acha isso. Bárbara diz que é muito difícil falar sobre isso com ele, pois Fernanda é a menina dos seus olhos. O bobo do Gonçalo diz a ela que ela é sua esposa e a abraça. Érica diz a Franco que ajudará ele a ser seu par na festa e que está curiosa em saber quem é a mulher que ele está apaixonado. Fernanda, em seu quarto, lembra da conversa que teve com Adriano e se questiona por que ele culpa a Bárbara por ter roubado o dinheiro e que ela e sua família correm risco de morte. E o porquê dele falar que a amava, mesmo sentindo que estava mentindo. Franco lembra de Fernanda e Adriano juntos. Na casa de Aurora, o telefone não para de ligar e ela escolhe não atender.
Santiago chega até lá e bate na porta. A Aurora vai até a janela e vê Santiago e decide também não abrir a porta para o seu amado. Ao escutar o telefone tocando e a porta batendo, a Aurora se desespera. Uma vizinha de Aurora comunica a Santiago que não há ninguém na casa. Santiago pede a ela que, se ver a Aurora novamente, quer que avise que ele estava lá. Santiago, triste por não ter encontrado a sua amada, vai embora. No meio do caminho, ele escuta a Aurora lhe chamando e retorna, e eles se abraçam. Artêmio pergunta aos capangas se eles já se livraram do corpo do padre. Eles respondem que houve um problema e que revela a ele que não conseguiram fazer o trabalho sujo, e passa o recado do padre. A Artêmia aperta um botão e diz que será a última vez que eles iriam trabalhar com ele. Em seguida, chega alguns homens e os leva. Santiago se despede de Aurora. A Aurora revela a ele que era tudo mentira dela estar gostando de outra pessoa, pois Domingo estava ameaçando contar toda a sua história para a família dele. E eles se beijam. Na empresa, Aníbal pede a todos que esperem, pois ele chamou Franco Santoro para participar da reunião. Franco chega e cumprimenta todos, exceto Fernanda. Aníbal pergunta para Franco se ele acha muito alto o preço que eles pagam aos produtores independentes. Franco, revoltado, diz que acha que é uma miséria o que eles pagam. Todos ficam chocados ao ouvir ele falar isso. Vladimir confessa a Adriano que está incomodado por estar enganando Florzinha e revela que está perdendo sua gordinha, pois ela anda muito fria. Adriano pede a ele que tenha paciência com Priscila. No meio da reunião, Fernanda pede a Franco para ver o relatório para poder colocar um bilhete escrito: Franco, preciso falar com você, é urgente. Artêmio não para de ligar para a Aurora. Santiago quase atende a ligação, mas a Aurora pede para ele não atender. A Aurora chora por conta de Dominga e se culpa pela morte da velha. Santiago acalma. Franco Santoro vai embora da reunião. Bárbara diz a todos: acaba de iniciar um novo tempo na vida dessa empresa e sai. Gonçalo diz aos seus filhos que precisava ir um estranho para mostrar a eles a justiça que estava fazendo dos pequenos empreendedores e ressalta que é tudo culpa dele por confiar neles e pede que os preços sejam ajustados e sai da sala. Franco aguarda suas coisas no carro, lê o bilhete de Fernanda e fica pensativo. Já em sua casa, ele conta a Steve como foi a reunião e mostra a ele o bilhete que Fernanda o deixou. Steve diz a Eduardo que Fernanda é a única aliada dele e da família Elizalde. Eduardo revela a ele que Fernanda se encontrou às escondidas com Adriano. Steve pergunta a ele por quais motivos isso o incomoda, pois Adriano é esposo dela. Eduardo, revoltado, diz a ele que Adriano é foragido da justiça. Steve diz: me desculpa, mas acho que aqui Eduardo Juarez está dominando sua vida, muito mais que Franco Santoro, e isso é muito perigoso. Eduardo fica sem entender. Steve explica a ele que Franco Santoro não ama Fernanda, eles são só aliados, não mais que isso. E o assunto de Fernanda se encontrar com seu marido não é assunto de Franco, e a vida de Liliana depende dele.